Você já viu essa cena? Um herdeiro ou um ex-cônjuge fica morando sozinho no imóvel e o outro fica a ver navios. A pergunta é direta: quem usa o imóvel com exclusividade pode ter que pagar aluguel para os demais? A resposta é: pode sim, proporcional à sua fração ideal, mas não do jeito que muita gente imagina. Hoje eu vou te explicar, com exemplos do cotidiano e a base legal, quando nasce esse direito e por que, muitas vezes, ele só começa a valer a partir da citação judicial. Isso aparece principalmente em dois cenários: herdeiros. Um irmão ocupa sozinho a casa deixada pelos pais, enquanto os outros herdeiros não conseguem usar, nem alugar, tampouco vender. Divórcio. O casal separa, mas um dos dois permanece no imóvel comum e o outro precisa pagar aluguel em outro lugar. E aqui entra a virada. Não é pagar aluguel porque sim. A discussão é sobre equilíbrio patrimonial. Se um aproveita tudo, o outro não pode ficar com nada. O Código Civil trata a copropriedade como um condomínio geral da coisa. Em resumo, cada proprietário pode usar o bem conforme a sua destinação, respeitando a indivisão. Todos devem contribuir com despesas e ônus na proporção da sua parte. E, ponto-chave, quem percebe sozinho os frutos, ou seja, quem se beneficia sozinho, responde aos demais. Além disso, existe uma regra geral: ninguém pode enriquecer sem causa às custas de outra pessoa. Agora, atenção, não é automático que, no dia seguinte à separação ou ao falecimento, alguém já deva aluguel, porque em muitos casos a justiça entende que, até existir uma oposição clara, pode haver um tipo de tolerância, um comodato tácito, e o dever de indenizar nasce quando fica inequívoco que o outro coproprietário não concorda com a fruição exclusiva. A indenização passa a ser devida quando há ciência inequívoca da discordância. Antes, presume-se tolerância. Isso significa que o coproprietário pode sim renunciar de forma esporádica à cobrança, por exemplo, por um período curto, por estratégia familiar, por tentativa de acordo e até por desconhecimento. O direito não some, mas o termo inicial costuma depender de um marco claro de oposição. Na prática, existem dois marcos possíveis: notificação extrajudicial ou outra forma clara de oposição. Você formaliza que não concorda com o uso exclusivo e pede uma composição. Citação judicial na ação de arbitramento. Se não houve notificação antes, é muito comum que a constituição em mora ocorra com a citação, e a partir dali a indenização passa a ser devida. A justiça tem orientação no sentido de que, na ausência de notificação extrajudicial, a mora pode ser constituída pela citação na ação de arbitramento, e é a partir desse momento que o encargo é devido. Vamos a exemplos do cotidiano. Exemplo 1. Herdeiros. O pai faleceu, tem 3 filhos, um deles mora sozinho no imóvel há meses, os outros 2 não conseguem usar nem alugar. Se esse uso é exclusivo, os demais podem buscar indenização proporcional, equivalente ao que seria o aluguel da parte deles. Inclusive, a justiça trata desse cenário ao afirmar que quando o herdeiro ocupa sozinho o imóvel, ainda que não partilhado, ele pode ter de pagar indenização equivalente ao aluguel da cota aos demais. E perceba como isso muda tudo. Ou a família negocia, ou formaliza, ou o conflito vira processo. Exemplo 2. No divórcio, o imóvel ainda está em discussão ou a partilha demora. Entretanto, um permanece no apartamento e o outro precisa se virar. Em regra, quem não está de posse pode pedir aluguel, uma indenização proporcional pela fruição exclusiva, mas o marco inicial costuma depender da oposição inequívoca, muitas vezes pela notificação, e se não houver, pela citação. Como isso funciona na prática? Se você está nessa situação, o caminho típico é provar a copropriedade com a matrícula, o formal de partilha, o inventário, um contrato ou uma sentença, demonstrar o uso exclusivo e a impossibilidade real de fruição pelo outro, formalizar a oposição, que é uma notificação extrajudicial, ou, se já virou o processo, considerar que o marco pode ser a citação, pedir o arbitramento do valor com base no mercado, muitas vezes com avaliação e perícia, definir a proporção. Normalmente, a fração ideal fica em torno de 50%, 33%, 25%, conforme o caso. 2 alertas importantes. Cada caso tem detalhes que mudam o resultado. Por exemplo, tempo de ocupação, tentativa de acordo, situação familiar, provas, despesas do imóvel. Aluguel aqui, muitas vezes é indenização pelo uso exclusivo, não um contrato de locação tradicional. O foco é evitar desequilíbrio e enriquecimento sem causa. Então, fica a mensagem final. Se você é coproprietário e foi privado do uso do imóvel, existe fundamento legal para pedir uma compensação proporcional, especialmente com base nos artigos 1314
1114, 1319 e 884 do Código Civil. Mas não confunda, não é obrigação imediata em qualquer situação. O mais seguro é entender que o direito costuma ganhar força a partir da oposição formal, e na falta dela, a citação judicial pode ser o marco inicial. Se você passa por uma situação de uso exclusivo do imóvel, deixa seu comentário abaixo. Aproveita e se inscreva em nosso canal para ter acesso a mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.